Prontinho, estamos gravando. E vamos lá. Nós vamos falar hoje da questão do lúdico no ensino da aula de língua portuguesa, principalmente no ensino fundamental, anos iniciais. Nós temos um material de slides bem curtinho hoje, para a gente tirar todas as dúvidas sobre a atividade, tá bom? Que vocês vão precisar fazer para esse tópico 5. Deixa eu compartilhar aqui para a gente começar. Então vamos lá. O ensino lúdico da língua portuguesa nos anos iniciais. A fundamentação teórica do ensino lúdico. Então, a gente tem a aprendizagem prazerosa. O lúdico, ele torna o processo educativo mais atraente e envolvente, principalmente que a gente está falando aqui de crianças, né, de crianças pequenas. Desenvolvimento de habilidades. Estimula competências cognitivas, sociais e emocionais. E a alfabetização multidimensional, que considera alfabetizar como processo diversificado e completo. Então, a gente sabe que quando a criança ela brinca, ela se envolve mais na atividade, faz mais sentido para ela. E aí, quando você associa a brincadeira com o aprendizado, o retorno é muito maior, muito mais interessante para a criança e ela consegue assimilar melhor o que está sendo ensinado. O lúdico no processo de alfabetização. Então, é aprender de forma divertida, ele transforma a leitura e escrita em atividades prazerosas. A contextualização integra conteúdos de forma prática e significativa, vai fazer mais sentido para essa criança quando ela brinca, quando ela consegue colocar esse conteúdo que você quer ensiná-la numa brincadeira, para ela faz muito mais sentido. E a formação integral favorece o crescimento cognitivo e o socioafetivo do aluno. Ele fica mais confiante, ele aprende a aprender brincando, né? Então fica muito mais fácil toda essa questão do processo da alfabetização, que é um momento mais tenso quando a gente olha para ele, né? Mas que acaba acontecendo de forma mais natural para a criança quando é o brincar, né? Os benefícios do ensino lúdico: movimentação e significado, desperta o interesse e torna o aprendizado relevante. Atenção e socialização, estimula concentração e interação entre colegas. Autonomia e criticidade, fomenta o pensamento crítico e a independência. E facilidade no conteúdo, ajuda a compreender conteúdos difíceis. Então, se a gente for olhar, só tem benefícios, né, gente, pessoal? A questão do lúdico, do brincar. A criança vai ficar motivada, ela vai ter a atenção voltada para essa atividade, né? A socialização, ela vai conseguir se aproximar dos colegas, ela vai ter mais autonomia e criatividade, ela vai se sentir parte do processo e é a facilidade do conteúdo que vai aproximá-la do que você está querendo ensinar, do que ela precisa aprender. E aí até situações mais difíceis, mais complicadas, quando são trabalhadas na brincadeira, aí faz mais sentido para ela, ela consegue aprender. O lúdico na BNCC, competências e habilidades, é um ensino alinhado às diretrizes da BNCC, a BNCC traz essa indicação de trabalhar o lúdico. Sobre as práticas de linguagem, foco na oralidade, leitura, escrita e análise linguística, que a gente viu isso na aula passada, né? Que são esses pontos, essas dimensões que a BNCC traz, e aí o lúdico ele envolve todas essas práticas de linguagem. E o aluno protagonista, que estimula a autonomia e o protagonismo estudantil. O aluno faz parte desse processo, ele não é um mero espectador, ele está ali trabalhando também, ele se envolve, ele produz, ele pratica. Então, ele é protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem.
E estratégias lúdicas para o ensino de português. Tá, mas o que é o lúdico, né? O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Então, são os jogos pedagógicos, que é o que a gente vai trabalhar nesse tópico 5 que vocês estão trabalhando, mas também pode ser contação de histórias, teatro e dramatização, canções e recursos musicais e tecnologia digital, ok? Então, todas essas coisas aí, esses 5 itens, fazem parte dessas estratégias lúdicas, tá bom? E considerações finais, falei que seria curtinho. O lúdico ele é essencial, ele é uma ferramenta fundamental para o ensino eficaz, aprendizagem significativa, ensino contextualizado, melhora a retenção e interesse da criança, e a formação integral desenvolve múltiplas dimensões desse estudante e respeito ao desenvolvimento, a adaptação de diferentes etapas do crescimento. Você consegue adaptar o jogo, a brincadeira, a contação de história, as músicas, conforme a idade e o desenvolvimento de cada criança. Ok? Encerrar aqui o compartilhamento. Boa noite, Osana. E agora a gente vai conversar da própria atividade, tá? Vou colocar aqui a nossa atividade. E aí, se vocês tiverem dúvida, a gente já sana por aqui mesmo. Vamos lá, nossa plataforminha. Então, atividade avaliativa, tópico 5, metodologias e teorias sobre a prática de ensino de língua portuguesa no ensino fundamental. Começou dia 13 e vai até dia 2 de junho. Criação de um jogo pedagógico de língua portuguesa. O objetivo: elaborar um jogo pedagógico voltado para o ensino da língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental, alinhado às diretrizes da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. O jogo deve ser interativo, estimulando a aprendizagem de forma lúdica e significativa. Instruções. Escolha do jogo. Então, selecione um tema ou habilidade específica da língua portuguesa presente na BNCC para os anos iniciais do ensino fundamental. Que exemplo? Consciência fonológica, formação de palavras, leitura, interpretação, ortografia. Você vai escolher qualquer tema que tem lá na BNCC na língua portuguesa, tá? 2. Confecção do jogo. Utilize materiais acessíveis e criativos para a construção do jogo, garantindo que ele seja atrativo e adequado à faixa etária escolhida. Você vai escolher também um ano aí do ensino fundamental, dos anos iniciais, tá? Entre o primeiro e o quinto ano. Não é para você fazer coisa muito elaborada, coisa muito cara, não. São esses materiais acessíveis, papelão, outro tipo de papel, tampinha de garrafa, qualquer outro material que você tiver aí, rolinho, aqueles rolinhos do miolo do papel higiênico, ver o que é necessário para fazer o seu jogo, tá? E aí utilizem esses materiais. Explicação. Elabore um documento contendo. Então, você vai ter 2 atividades aí dentro de uma, né? Na atividade você tem 2 tarefinhas. Primeiro, confeccionar o jogo e segundo, escrever um textinho, tá bom? Um documento contendo assim, a justificativa. Explique, não precisa ser nada muito grande, tá? A gente não está falando aqui de um TCC, tá? Pode ser bem objetivo. Justificativa. Explique a escolha do jogo e sua importância para o ensino de língua portuguesa. Processo de confecção. Descreva as etapas de produção do jogo e os materiais utilizados. E as regras do jogo. Apresente passo a passo claro de como jogar. Então, primeiro você vai falar por que você escolheu esse jogo, como é que você acha que ele pode contribuir nesse ensino da língua portuguesa, esse jogo, se ele for trabalhado. Aí você vai escrever lá como é que você produziu esse jogo, que materiais que você usou. Ah, eu usei cartolina, usei pincel, usei cola e usei papel crepom. E aí, deixa eu permitir a entrada aqui. E aí, depois que você contou isso, você vai contar como que foi o processo de confecção. Então, primeiro teve os recortes dos papéis, depois fiz as letrinhas, colei as letras, tal. Conta passo a passo como você montou esse jogo.
E aí depois você vai apresentar esse jogo, passo a passo. Primeiro você escolhe as letrinhas, depois você distribui entre os alunos, tal, tal, tal. Entendeu? Você vai explicar passo a passo como se joga esse jogo lá na sala de aula, entendeu? E o quarto ponto é o registro visual. Tirar fotos. Tire foto lá do seu de todo o materialzinho separado, aí você começa a produzir, aí lá no meio do caminho você tira uma foto, depois ele pronto, você tira uma outra foto, tá? E aí você coloca tudo no mesmo arquivo, esse texto, adiciona essas fotos também no mesmo arquivo do texto, tá bom? Cola lá no seu arquivo, porque você vai ter espaço para mandar um documento só, né? Ai, tem mais alguém entrando, só um pouquinho. Aí fez o texto, colou as imagens lá embaixo e entrega. O trabalho deve ser enviado no formato digital, PDF ou Word, contendo o texto explicativo e as imagens do processo de criação e do jogo pronto, como a gente já falou. E aí os critérios de avaliação, o que vai ser considerado? O alinhamento com a BNCC e pertinência do conteúdo, então se vai estar tudo certinho lá com a BNCC, se é um conteúdo que está sendo indicado pela base, tá? Criatividade e adequação do jogo à faixa etária. Você falou lá que é um joguinho para o primeiro ano. Então, se não é um jogo lá, vamos escrever um texto, tal. A gente sabe que o primeiro ano não escreve esse texto. Então, você tem que fazer um jogo adequado com aquela idade. A clareza na explicação das regras. Qualquer pessoa consiga ler lá as suas regras, como é que se joga, seja capaz de ler e entender como vai aplicar esse jogo, tá bom? E a qualidade do registro visual. Então, são as fotos certinha lá do material, você produzindo e ele pronto, tá bom? Mas, professora, para que eu preciso fazer essas fotos tal? É porque a gente não está em uma sala de aula juntos, entendeu? Então, a forma que a gente tem é nesse à distância em nos aproximar dessa produção sua é os registros, tá bom? Dica: utilize cores, imagens e estratégias que incentive a participação ativa dos alunos. Então, quanto mais colorido, quanto mais animado tiver o seu jogo, vai ser melhor para as crianças, tá? Considerando que a gente está falando aqui de criancinhas pequenas. E aqui eu coloquei uma lista, só para ter ideia. Tipo, professora, como é que eu vou inventar um jogo do nada? Então, não vai ter, não precisa. Você pode sim pegar a BNCC, escolher um tema lá, você já conhece um jogo específico, que vê que está dentro das disciplinas, dos conteúdos que a BNCC indica, pode fazer também, não tem problema. Aqui é uma lista só para dar ideia, entendeu? Ó, nós temos aqui. Ó, segue algumas ideias de jogos pedagógicos para o ensino de língua portuguesa nos anos iniciais do ensino fundamental, alinhada à BNCC para confeccionar. Você vai escolher um desses ou qualquer um outro que você souber como faz, você já conhece, entendeu? Você escolhe um jogo desse ou do outros que você quiser. Não é obrigado ser um desses, tá bom? Esses aqui todos são conteúdos da BNCC e já coloquei também as habilidades, certo? Então, esses aqui estão bem alinhadinhos. Ó, o jogo de formação de palavras, tem um bingo de letras e palavras. Professora, a senhora colocou aqui, mas como é que eu vou saber qual é a imagem, né? Como é que eu vou saber como é o jogo? Pega o nomezinho dele aqui, coloca lá no Google que ele vai te mostrar, entendeu? Coloca lá, jogo para o ensino fundamental. Aí você coloca lá, caça ao tesouro das palavras. Vai aparecer esse joguinho. Coloca lá, imagens. Vai aparecer, tá bom? E aqui, olha, já tá dando até como jogar. Depois você só explica mais bonitinho lá no seu texto e pronto, tá? Então, aqui são 15 opções. Pode ser um desses ou pode ser qualquer outro que você já conheça, tá? Ó, todos esses jogos são simples de produzir, interativos e podem ser aplicados de forma prática em escolas, tornando o aprendizado mais envolvente para o aluno. Ok, pessoal? Então, fiz a exposição. Agora estamos abertos para perguntas, dúvidas sobre essa atividade. Já recebi atividades, viu, gente? Atividades lindas. O pessoal já fez, já tem mandado e tá um negócio muito legal. Quem já mandou, quem já fez, parabéns, tá? Tá muito jóia. Pergunta. Professora,
da minha questão agora, eu vendo aí que a senhora falou, eu fiz a atividade de escolher, por exemplo, o bichinho lá. Eu tive que, no caso, conseguir imprimir, né? Aí eu tive que pintar, fazer tudo à mão mesmo. Aí, do bichinho, por exemplo, vocês escolhem, né? Tem a foca, macaco, tem vários. E aí vai escolher o bichinho, né? E formar as sílabas que formam o nome daquele animalzinho. Certo. Aí agora eu só esqueci que eu mandei o documento e não coloquei a série. Ah, tá. Eu coloquei tudo o que pedia, eu só não coloquei a série. Então você me fala qual que é seu polo, Bárbara, que eu vou deixar anotado aqui já. De Buritis. Tá, Bárbara Buriti. Aí tem os comentários, tem uma parte lá que dá para de comentários, né? Aí eu posso Uhum. colocar lá, Pode sim, que aí quando vê, se aí eu já lembro daqui que você já colocou, tá? tá? E qual que é a série? Ah, bom, de acordo com o que eu trabalhava lá, que eu fiz com os meninos, depende da dificuldade, né? Aham, Deles. Então, assim, até quinto ano eu passava para os meninos. tá. No reforço, quando eu trabalhava, né? Que tinha alguns que tinham dificuldade com as sílabas simples. Por exemplo, K, Ma, principalmente da família do K, né? Que muda o C e o Si. Então, muitos tinham dificuldade. Então, a gente, mesmo eles sendo já avançados e grandes, a gente tinha que voltar, mesmo assim, porque eles tinham dificuldade ainda. Você utilizava com a prática de reforço, né? Isso, aham. Tá, E era joia, através Bárbara. de jogos lá. A maioria era jogos, porque as crianças já ficam muito cansadas, né, na escola, só com atividades, então. Tá joia, Bárbara, anotado, tá? Tá bom, Obrigada. obrigada. Próxima. Rivade, é isso? Oi, professora, boa noite. Boa Riva. noite. Oi? Riva, o meu Riva? nome. Talvez a minha. Isso, Riva. Fala, Riva, então. Talvez a minha dúvida não seja de todos, né? Fica à Mas vontade. eu realmente confundi as datas. E aí, para mim, não fica aberta a atividade. E eu já vi todo mundo já envolvido nessa atividade, mas eu não consigo visualizar ela. Eu quero saber se eu vou conseguir fazer ou eu só vou poder fazer a repositiva. Você fez o tópico 4 direitinho? O fora e, e a atividade do tópico 4? Foi isso. Eu troquei as datas com outra disciplina e acabei não fazendo. E aí não fica aberto para mim. Tá. O tópico 4 tá aberto para você? Não. Você já fez o 3? Foi isso, professora. Eu troquei as datas, não consegui fazer o fórum, aí não abre a atividade avaliativa do 3 Do e, 3. consequentemente, não abre o 4. Tá. Qual que é o seu polo? Nova Mamoré. Nova Mamoré. Tá joia, Riva. Então, ele vai. Ele tá aberto lá para você. A questão agora é só você conseguir concluir as atividades, né? Isso, eu consigo fazer até hoje, só que como um não está aberto, é a consequência, aí eu não consigo visualizar. Isso, é verdade. Eu vou. Qual que é teu polo? Desculpa? Nova Mamoré. Nova Mamoré. Eu vou olhar lá, que aí eu. Se a data for fechar já agora, do 4, eu vou te dar mais uns dias para você conseguir acelerar lá para chegar no 5, tá? Eu agradeço, professora. Até amanhã já tenho tudo pronto, é porque eu realmente não coloquei. Tá. Tô anotando aqui. Ok. Mas aí você vai ter que fazer todos para chegar lá, tá? Tranquilo. Tá, joia. Neuci? Neuci, você está falando? Teu microfone está desligado. Ligado agora? Agora Isso. sim. Diga, Então, Neuci. professora, eu também não fiz, o fórum eu fiz do tópico 4, mas as perguntas, eu tive muito doente essa semana e eu não consegui fazer as perguntas. Então, eu atrasei na matéria e agora também não abre para mim nem os 5.
Nem o resto do tópico 4 e o 5. Tá, o tópico 4 já fechou já? A data já, né? Já fechou dia 13. Tá. Mas eu tava tomando muito medicamento e, tipo assim, eu desmaiava. Qual que é teu polo, Nilce? Ariquemes. Ariquemes. Eu vou abrir lá um pouquinho para você também, tá? Tá. Para você conseguir concluir. Vou deixar uns dias aberto lá, tá? Tá. Obrigada, professor. Nada. Atividade do 4, né? Isso. Falta só o questionário. Beleza. Tá joia. Mais alguém, gente? Precisa falar? Rayane, pode falar. Professora, sobre a atividade 5, eu também já enviei, mas agora eu quero fazer uma alteração. E eu vi lá na plataforma que tem 2 tentativas. Eu posso cancelar que eu enviei e fazer a segunda? Ótima pergunta. Eu coloquei 2 tentativas, mas é a primeira vez que eu dou tarefa. Então, eu vou anotar seu nome aqui. Aí tem aquele lugar da mensaginha lá na plataforma, né? Uhum. Você tenta. Se der errado qualquer coisa, você me manda mensagem lá, tá? Tá bom. Rayane, entrando aqui, já intrometendo, que foi bom você falar isso aí, que sempre acontece comigo. Às vezes eu posto lá e tenho que excluir. Consegue excluir por lá? Que eu sempre mando mensagem para nossa tutora, a Eloy, perturbando ela, pedindo para ela tirar, colocar em rascunho para vir lá, editar e mandar de novo. Em tarefa, Bárbara? Isso. Beleza, então corre lá na tutora, Rayane, que ela vai saber fazer isso. Porque a última vez que eu tentei sozinha, eu não consegui, não. Tem um tempo lá, não sei se é 30 minutos, assim que você envia, aí você consegue cancelar ou editar. Depois que fecha, eu não achei a opção para voltar, não. Aí é que é a hora que a tutora ajuda. Isso, aí ela entra e passa para rascunho, aí você consegue remover, editar e mandar de novo. Mas realmente é usado só essa quantidade de tentativas aí, são só 2 tentativas. Joia, obrigada. Então, Me entregando, né, Bárbara? Sim! Mas faz parte, a gente tenta ajudar esses meninos, né? Então, eu vou tentar. Não, mas fazer. é pro bem, ela ajuda bastante. Isso aí é pra. Rayane, qual que é o seu polo? É Ariquemes. Tá, e vou ficar de olho lá então, tá? Se você conseguiu. Beleza. Mas qualquer coisa me manda mensagem lá, tá? Se der errado. Tá bom. Mais alguém, gente? Tá tudo bem a questão da confecção de jogos? Alguém tá com alguma dúvida? Tá tranquilo? Se a senhora pudesse explicar novamente para mim, que eu entrei um pouco atrasada, eu não peguei a sua explicação. É a atividade 5, né? Isso. Então, são 2 etapas a atividade. Vocês vão fazer um jogo, né? Para trabalhar no ensino fundamental de língua portuguesa. E aí, nessa atividade, vocês vão fazer um arquivo, vão colocar a justificativa, por que escolher esse jogo, o que esse jogo contribui para o ensino da língua portuguesa. Faz um textinho simples, objetivo, rápido, não precisa ser nada grande, tá bom? Aí depois, deixa eu ver aqui a sequência direitinho para não falar ao contrário. Tá, você escolheu o jogo. Tá, desculpa, eu só te interromper. A senhora está começando a explicar e eu já fiquei com uma dúvida. Pode perguntar. Eu posso pegar um jogo que já existe ou eu tenho que criar, inventar um jogo? Não, você pode usar o que já existe. Aqui na plataforma eu já coloquei uma lista lá de 14 jogos, de sugestões. Pode ser um daqueles ali, ou você pode usar um outro que você já conhece. Tá bom? Pode inclusive que envolva tecnologia. Ou não? Se você conseguir criar, que é para criar. É para criar. É para você confeccionar. Tá bom? Você vai escolher o joguinho, vai selecionar os materiais, de preferência aqueles recicláveis, tampinha, papel, essas coisas mais fáceis, mais acessíveis. E aí você vai criar o joguinho, você vai tirar foto lá de todo o seu materialzinho junto lá. Aí você vai começar a confeccionar, você vai tirar foto desse meio da produção. E aí, quando ele estiver prontinho, bonitinho, você tira a foto dele pronto, certo?
Ah, é como se fosse um tutorial eu ensinando como fazer? Exatamente. E aí você vai fazer um textinho, nesse texto você vai colocar a justificativa, por que desse jogo e qual é a contribuição dele para o ensino. Depois você vai escrever como é que foi a produção dele, que material que você usou, e aí depois você vai escrever as regras do jogo, como que deve usar o jogo, como é que faz para jogar lá na sala de aula. E aí depois você vai colar suas fotinhos e enviar. Tá ok? Cola as fotos nesse mesmo arquivo, no Word lá, na paginazinha, cola lá e aí envia. Pode ser no Word ou no PDF. É para vocês criarem, é mão na massa mesmo agora. Certo, entendi. Tá bom? E o prazo é até 2 de junho, tá bom? É 2 de junho. Ah, sim. Gente, cuidem muito nessa questão do prazo, porque é o último tópico. O último tópico fica muito difícil a gente dar mais prazos, tá? Como a gente faz nos outros tópicos passados. Porque aí já a gente vai estar se organizando já para repositiva. Então a gente não vai ter tempo hábil para deixar o tópico aberto mais um pouco para ir para repositiva. Se você olhar, ele é um tópico grandão. Ele abriu, se eu não me engano, dia 13, né? Dia 14. Foi dia 14? Então, dia 14. E ele vai até dia 2 de junho, então tem uns dias aí consideráveis. Então, cuidem, tá? Para não passar muito, porque esse vai ser difícil a gente deixar mais tempo. Tá bom? Mais alguém com dúvida? É hora, pessoal. É a hora. Oi, professora. Oi, pode falar, Maria. Eu fiz, só que eu fiz o meu, tá tudo ainda no Word, os desenhos, tudo. Só que eu fiz um joguinho, agora eu fiquei assim, um pouco de dúvida. Eu fiz um joguinho dos gêneros literários. Aí, não sei se está correto, eu coloquei o conceito do que é uma poesia, é um conto, a fábula e os desenhos. Legal. Aí eu coloquei a pergunta, que tipo de texto sou eu para isso? Legal. Aí eu não sei se, porque eu trabalho na escola, eu percebo que as crianças, elas gostam muito do conto, das fábulas. Então, mesmo aqueles que não sabem ler, eles levam o livrinho para a mãe ler para eles. Eu achei isso interessante. Sim, super válido, literatura. Tá certo, sim. Aí eu coloquei além da fábula, a tirinha, que eles gostam muito também, que é da Turma da Mônica, aquelas historinhas, o Gordel, entendeu? Que ele gosta de fazer desenho e colar nas paredes, eu achei interessante. Bem legal. Legal, Maria, vou ficar curiosa para ver. Aí só falta eu tenho que colar, né, eles na cartolina, como, né, eu tinha feito, mas eu estava em dúvida, eu acho que não está certo, está faltando alguma coisa, que não tinha ainda essa explicação. Aí agora que temos acesso, que eu tive Aí você acesso. faz o textinho e aí depois você tira a foto e põe lá, tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Pode falar, Bruna. Professora, boa noite. A respeito do texto que a gente vai explicar o porquê. Eu não estou entendendo, Bruna. Tá desligado, tá, Bruna? Escrever. Tu vai escrever? Tá bom, amor. Saiu agora? Bem bom. Tá. Professora, boa noite. Eu queria ver com a senhora, como os alunos falaram, a respeito do que a gente vai ter que explicar, o porquê que a gente escolheu aquela atividade para fazer. A gente vai ter um limite mínimo de linha para poder fazer? Não, não tem mínimo. Não, né? Não, você falando para que é, tá ótimo. Tá bom. Tá bom? Patrícia?
Só não pode ultrapassar 20 megabytes. Né? Não vai fazer gigante. Mas pequenininho não tem problema. Fale, Patrícia. No texto, o meu texto da brincadeira está pronto, né? Eu estou confeccionando a arte. O que eu estava apavorada é que eu achei que eu deveria fazer dentro de uma sala de aula. Não. Onde eu não tenho, eu teria que sequestrar umas crianças. Não precisa aplicar o jogo. Tá ótimo, foi explicado. Faz em casa e tira foto. É necessário colocar as referências bibliográficas? Não precisa. Precisa não, né? Não, okay, você coloca para isso. Como é que é o jogo, porque você escolheu ele, como que ele vai ajudar, conta lá o material que você usou, passo a passo para fazer, fala a regrinha, como que faz para jogar ele, põe as fotos, mandou. Ok, obrigada. Tá, nada. É bem simples, tá, gente? Igual eu falei no comecinho, não é um TCC, tá bom? Então, não se preocupem que tem que ser grandão, não precisa ser grande esse texto, pode ser claro, objetivo, curto. Você viu que ali você conseguiu falar o que tem que ser falado? Tá ótimo, tá bom? Bem tranquilão. Mais alguém? Patrícia quer falar de novo ou tá com a mãozinha erguida ainda? Não? Fabiana? Boa noite, professora, tudo bom? Tudo bem. Diga, Fábio. Então, eu escolhi o varal de palavras, né? Só que eu não tenho noção, porque eu não trabalho na escola, né? E aí eu estava vendo a senhora falar, e aí eu fiquei na dúvida, porque as palavrinhas que eu fui pesquisando e fui selecionando, tipo, assim, deixa eu ler aqui. A menina corre na rua, aí vi o desenho da menininha correndo, e aí eu fiquei na dúvida se isso tá muito grande uma criança de primeiro ano. Mas aí tu não precisa pôr no primeiro ano. Manda atividade lá pro quarto, quinto ano. Você vai viajar? Ah, tá. Não, a gente não tá focado aqui no primeiro. É do primeiro ao quinto. O primeiro e o segundo. Ah, tá. Entendeu? Eu tava trocando ideia com as minhas colegas, aí tem um trabalho, não sei se foi de matemática, é primeiro e segundo ano. Então a gente acabou misturando muito primeiro e segundo, Não. Gente, o nosso é anos iniciais, né? Então até o quinto ano tá valendo. Ai, tá bom, então, obrigada. Nada. Vou fazer do quarto ao quinto ano. Joia, Paulo? Beleza. Não esqueçam de colocar lá no trabalho também, tá? Identificar para quem é o grupo, o jogo, tá? Lá na justificativa do jogo, vocês já colocam para que ano que é. O que mais, amores? Perguntas, dúvidas, angústias, problemas? Só não falta de dinheiro, que aí a gente chora junto. Nada? Pessoal tranquilo, gente? Bom, professora, eu tenho um problema. Diga, Eloí. Tenho a minha aluna que teve bebê agora, a senhora sabe, passei, né? As bebês, né? Das bebês. Ela não conseguiu ainda fazer, né? Acho que só fez a primeira atividade do 4 e ela tem passado muito problema com uma das crianças que é doente. Tá com problema, inclusive hoje ela saiu do hospital de novo. Nossa. E aí ela está com as 3 atividades, a 2, acho que a 2, a 3, a 4 e a 5, que já entrou, né? Sem ter conseguido fazer até agora. E eu tenho mais 3 alunas também que estão com a 3 e a 4 atrasadas. Problemas pessoais que interveio no psicológico delas e teve essas dificuldades. Eloí, você está em qual polo? Buritis. Buritis, né? Aquele tempo que a gente deu, já fechou? Já acabou? Olha, eu creio que sim, porque elas não conseguem entrar. Tá, então eu vou abrir mais tempo lá em Buritis, tá? Para elas. Tá. Tá bom? Esse pessoal que eu preciso ampliar um pouco a data, eu vou colocar até dia 1º de junho, tá? Tá. Mas aí, fala com elas para elas tentar mesmo, porque dia 7 já é repositiva, né?
Aí não dá para a gente adiar mais tempo, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Nada. Desde o 2, Heloíra, ou do 3? Desde o 2. Desde o 2. Principalmente desde o 2, principalmente a Tayane, né? Que é a que dos bebês, né? As bebês, né? Tá. Obrigada, Heloí. Professora, Oi, boa noite, professora. No caso aqui também, de Nova Mamoré, aconteceu. Tipo, a gente teve um aluno que acabou não fazendo, né, o primeiro tópico e tudo. Aí ele não está fazendo nada agora, porque não deu sequência. E aí a gente conversou com a Márcia, e ela falou que esses alunos tinham que esperar a repositiva, e então a gente ficou assim. E aí eu tô com os alunos que não fizeram nada, justamente porque ela falou que esses alunos não seriam prorrogada a atividade e que era para esperar a repositiva. Tem um problema aí, né, Raimundo, Nonata? Que né, quem não tiver no mínimo 10, não faz repositiva. Pois é. Agora, por isso que eu fiquei meio... se não fez, como é que vai fazer? Então, porque assim, a gente falou para ela desde da primeira atividade, que o aluno atrasou e tudo, né? Aí ela já falou que não, que isso ia ser resolvido até para aluno que não fez nada, ia ser resolvido na segunda fase do curso, né? Aí até a nossa última reunião, que a gente acabou tendo uma discussão relacionada a isso, aí ela pegou aí eu falei, então o aluno tem que ficar à toa, sem fazer nada. Aí ela falou que era para mim mudar meu discurso, que não, que o aluno tinha que fazer, deixar pronto, e quando abrisse, aí o aluno postaria. Aí eu estou com alunos assim, né, que não fez nada na disciplina, tá. Que é o Paulo. Nonata, você é de onde mesmo? De Nova Mamoré. Nova Mamoré. Eu pergunto toda hora, gente, porque eu não gravo, tá? Uhum. Eu tenho anotado, mas até achar onde que está anotado, de onde vocês são, é mais fácil eu perguntar e pronto. Tem mais tutor aqui, gente, além da Heloíra e da Nonata? Tem, Nonata, Heloíra, mais algum tutor aqui na sala? Vocês estão vendo? A Rosineide, que é de Ariquemes. Ela estava a Rosineide. A Rosineide está aqui na sala também? Ah, tá. A Rosineide é de Ariquemes. Gente, eu vou fazer o seguinte... terminando aqui talvez não, mas até amanhã, quando tiver pronto, eu aviso vocês lá no nosso grupo, tá? Eu vou abrir toda a disciplina, desde o tópico 1 até o final, vou deixar aberto. Tá bom? Até... Legal. Vou deixar aberto até dia 2 de junho, para todos os tópicos, de todos os polos. Tá bom? Obrigada. Aí vocês avisem esses alunos, até quem está aqui na sala que está meio atropelado, meio atrasado, avisem todo mundo corra, aproveite, tá bom? Todos os tópicos de todos os polos abertos até dia 2 de junho. Tá bom? Vamos recuperar esse pessoal agora. Amém. Tá bom, gente? Aí eu vou tentar fazer isso, porque isso agora eu vou ter que entrar de polo em polo, mudar de atividade em atividade, tá? Não vai ser fácil, não. Mas aí, quando estiver pronto, eu aviso lá no grupo dos tutores, tá bom? Muito bem, obrigada. Nada, gente. A senhora é Nil, professora. Nada, gente. É o que eu falo aqui muito com os meus alunos do presencial. A gente tem que... Eu estou na educação, deixa eu ver. Credo, gente, muito tempo. Acho que vai fazer já uns 25 anos que eu estou na educação. Por aí. E eu acho que a gente tem que fazer essa educação ser sempre um pouco mais leve, né? O que a gente pode deixar o processo mais leve, melhor. Então, exatamente. Né? A vida já é tão pesada, né, gente? A vida já é tão pesada. E aí adulto trabalhando, adulto com filho, com família. Aí tá fazendo um esforço de estudar. Aí a gente ainda não vai cuidar disso? Então, vamos deixar o negócio mais leve para todo mundo, né? Então tá, no dia 2, todos os tópicos. Beleza.
Mais alguma Professora, dúvida, boa noite. gente? Oi, quem está falando? Paulo, pode falar? Paulo. Não, porque quando eu falei para a senhora que eu ia fazer do quarto ao quinto, porque assim, eu estou no ensino médio, né, agora. Sim. E aí, tem mais na escola lá, tem ensino fundamental. E aí tem alguns alunos com limitações. Então, nesse caso, eu vou usar um daqueles que também possa ser o joguinho para... Primeiro eu vou fazer a experiência, porque já que eu vou fazer o prazo até o dia 2, dá tempo de fazer a experiência e fazer assim, um relatóriozinho, como a senhora falou, né? A justificativa, tudo direitinho. Posso fazer isso desse jeito? Claro que pode. Você vai fazer até mais? Pode sim. Com certeza. Tá, então. Parabéns. Eu tava quando a senhora falei que a senhora é 1000, porque assim, tem o professor 10, que é aquele que ajuda da tarefa, mas não ajuda. Aquele 100, que diz que é 100, ajuda, finge que se preocupa, mas não libera a tarefa como não é para ajudar, para atrapalhar, ser flexível, né? E aí eu falei, a senhora é 1000, porque a senhora é tudo isso aí, flexível, né? Ajudou, se preocupou. A professora Luiz também está no meio, ela faz isso aí, ela vai correr atrás direitinho, quando ela vê que a pessoa está precisando está se atrapalhando alguma coisa, ela fica perguntando, olha, pessoal, a situação é essa, está faltando 5, 6, 10 pessoas para fazer, vamos fazer, está no prazo. Né? Não é não, Patrícia? Que bom. Parabéns, Patrícia. A professora Eloir, ela é a nossa Bombril, né? Porque ela é nossa mãe, nossa advogada, nossa professora. Sim, e sim. de vez em quando ela manda umas mensagens top, viu? É um amor, obrigada. Parabéns, Eloir. Sorte de vocês ter a Eloir, então, porque Eu faço a gente carinho, aqui passa raiva. Fabiana, não faz isso. Ai, professora. Tá sendo gravado, gente. Deixou no grupo. Hoje mesmo eu deixou no grupo. Eu não vi ninguém elogiando a dona Nonata, gente. É um anjo. Hoje, toda vez ela manda lá pra gente, ó, fulano tá fazer essa tarefa, acaba tal dia. Gente, ó, ou a gente elogia ou a gente não fala nada, tá? Porque tá sendo gravado e vai pra plataforma. Ah, na rasgação de seda não pode mesmo, não. Vigiem. O problema, professora, agora numa atividade que os professores na escola não dispõem de tempo para fazer uma entrevista. Uhum. E aí tá difícil, ó. Né? Eu imagino. Sei como é que é, gente. É como a colega também relatou, realmente o tempo não tem disponível. Se você chegar com o estagiário lá para poder te fazer uma entrevista sobre a matéria que ele está estudando, quando ele pede para o professor ajudar, você não tem tempo. Aí quando você volta para poder ir sair da aula e vai para o intervalo, é só para dar uma merendada, ir para o banheiro e voltar e já está ensinando de novo. E aí parar para fazer entrevista é difícil, né? Eu sei, quando a gente vai para mestrado, essas coisas, as entrevistas, nossa, é uma luta para conseguir. Então, entrando, já comentou nessa aula, que não tem nada a ver, mas tá. A questão, Paulo, eu fui conversar com uma professora e passei para a Eloir também, que principalmente dessa série inicial que o professor pediu, os professores eles não saem nem perto dos alunos, porque eles não podem, na verdade, não sei, né, o porquê, mas não podem deixar eles sozinhos no horário de recreio. O horário é, por exemplo, 9 horas, que ela falou lá, que é na parte da manhã. Eles já saem, né, e já vão lanchar e eles ficam o tempo todo perto deles, então eles não têm esse tempo para ir, por exemplo, para a sala dos professores, para ficar lá conversando, não, eles ficam junto dos alunos, entendeu? Então, assim, tá impossível conseguir uma entrevista com um professor dessas séries iniciais, que ele pediu, que foi específico primeiro e segundo ano, tá impossível conseguir, porque eles não têm esse tempo. Eles não param esse tempo na escola. O tempo que eles estão na escola, eles estão dentro da sala de aula. E o tempo que não tá, eles estão indo embora, né? Então, assim, tá muito difícil. É complicado. Olha, desculpa ter tocado no assunto. Eu nem vou falar nada. Converse com o prof que propôs a atividade. Aí eu já passei uma mensagenzinha para ele. Tá joia. Da atividade, gente, mais alguma dúvida? Tá tudo bem?
Tudo certo? Então, tá bom. Então, vou aguardar as atividades bem ansiosas de vocês, que eu sei que vai aparecer muita coisa boa, tá? Se vocês souberem de algum colega aí que está atrasado, então, dá um toque para ele, que vai estar aberto lá, tá bom? Até dia 2 de junho, todo mundo vai ter aberto para tentar recuperar tudo, tá? No mais, foi um prazer trabalhar mais uma disciplina com vocês. Espero encontrá-los no futuro aí, talvez no curso, talvez em outros, né? Quem sabe a gente se encontre no mestrado. Quem se interessar por educação inclusiva, tem o Profei ali em Ji-Paraná, que ele também é EAD pela Unir. Então, dá uma olhada lá, dá uma pesquisada, eu dou aula lá, que é educação inclusiva, tá? Então, é mestrado em educação inclusiva, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vão pensando nisso, daqui a pouco vocês se formam. Beleza. Não está cedo, tá bom? Já dá para pensar no mestrado aí, já ir se preparando, já ir estudando, tá? E sucesso para vocês. Espero que todos se informem. Professora, só uma dúvida. Quando a senhora falou do Profei, aí no caso, se for à distância, eles não vão cobrar essa presença lá da pessoa? Porque está a maior coisa com esse negócio no MEC, né? Sim, mas ele é autorizado. É um mestrado em rede. Ah, beleza. Pela Unesp de São Paulo. Não é Unesp? Unesc? Isso. Unesp, eu acho que é a Unesp, é a Universidade de São Paulo. Ela que é a sede. E aí é autorizado certinho, já está praticamente em todos os estados pelas universidades federais. E é 100% EAD. Mas está em aberto? É EAD, as aulas são EAD. Profei. Não. Oi? Falando se está em aberto. Está em aberto? Não, teve o edital já para esse ano. Então só o próximo ano, né? Só para o próximo ano. Então, provavelmente no final desse ano vai abrir para o ano que vem, tá? Fiquem de olho, procurem aí a página do Profei, fiquem olhando. E já está autorizado o doutorado, gente, nesse formato, tá? Então, provavelmente 2025, 2026 para 2027 vai começar turmas de doutorado também do Profei, Educação Inclusiva, EAD também. É o primeiro curso de educação EAD autorizado no Brasil, público e de qualidade. Será que eu consigo? Só fazer o projeto e mandar, tem que participar da seleção, Eloí. É uma graça aquele curso, viu? Tenta lá, entra lá que você vai ver que maravilha que é. Tá bom, pessoal? Vamos se organizando. Que quando eu entrei no curso de letras aqui, eu fiz letras aqui em Vilhena, no presencial. Foi no primeiro ano que eu decidi que ia seguir vida acadêmica e voltar para a Unir para trabalhar. Isso foi no primeiro ano, entendeu? Então, vocês já estão até um tempo aí. Dá tempo já, então, de focar no mestrado, foca no doutorado e vem trabalhar com a gente na Unir. Tá bom? Sucesso para vocês. Beijo, se cuidem, fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, Beijo no coração de todo mundo. Boa noite. Boa noite, professora. Desculpa o desabafo. Nada, tranquilo, parte. Boa noite, Fez uma professora. aula maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professora. Sensacional a sua aula. Deus te abençoe e te recompense por toda essa generosidade. Amém. Tchau, tchau. Obrigada.